Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós vamos continuar aqui vendo o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós estamos vendo a história do Aníbal de Silas, né? Então, o capítulo 8º do Evangelho é o capítulo que fala bem-aventurados os puros de coração, que é onde traz aquela passagem que está em Marcos, né? Que fala dos meninos que queriam estar próximos de Jesus e ali tentavam afastar, e Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham, né? Então, quem eram aqueles meninos? Um daqueles meninos é esse Aníbal de Silas, que é um espírito, né? Que ele é citado no livro Memórias de um Suicida, em que ele trabalha ali ao lado de... Não, né, ele trabalha a serviço, vamos dizer assim, da obra de Maria Santíssima na espiritualidade, na preparação de espíritos suicidas para o futuro. Então ele é um mestre, né, um professor na espiritualidade que vai ensinar esses espíritos que cometeram suicídio, né? Então, quando eles são recolhidos ali no Hospital Maria de Nazaré, na colônia Maria de Nazaré, eles chegam a um determinado momento ali do seu eles vão entrar em aprendizado, em tratamento primeiro, né, para um reequilíbrio, e depois eles vão começar a fazer entrar numa fase de aprendizado, de preparação para o futuro. E nessa fase de preparação para o futuro, eles precisam estudar, eles vão aprender, né? E nesse livro aqui, esse grupo de suicidas está nessa fase. Então, eles vão para esse departamento, né? Que é uma cidade universitária, e nessa cidade universitária tem um bloco lá que é a Mansão Esperança, né? E nessa Mansão Esperança eles vão ter aulas ali, e um dos professores que vão ministrar aulas, particularmente nesse caso do Aníbal de Silas, ele é o professor que vai ministrar aulas do Evangelho. Olha só que maravilha, né? Ter uma aula com um professor desse que aprendeu diretamente com Cristo. E a gente viu a semana passada que a técnica que ele utiliza, né, a pedagogia, a forma de aprendizado que ele utiliza ali para ensinar aos seus alunos é a mesma técnica, é a mesma forma que Jesus utilizava quando ensinava. Então, que é a seguinte: Jesus, quando falava, né, nos conta, a gente só relembrando a semana passada, conforme Jesus falava, os quadros iam se desenhando nas mentes das pessoas, e as pessoas viam, né, cenas ali nas telas das suas mentes, as cenas, os quadros maravilhosos daquelas belezas que Jesus narrava, e era dessa forma que todos ficavam ali compenetrados, atenciosos, prestando atenção, envolvidos, né? Porque ficavam inebriados com quadros de tanta beleza que era projetados ali nas mentes de cada um desses, que obviamente a gente viu também a semana passada, obviamente desses que estavam nessa predisposição, que estavam nessa comunhão, né? Aqueles que estavam alheios, obviamente, né? Tudo é a questão do padrão vibratório. Aqueles que estavam ali alheios, que até na leitura ficou como os ímpios, né? Ou seja, as pessoas que não estavam nessa mesma vibração, obviamente que não conseguiam enxergar nada, quadro nenhum. Mas aqueles que estavam nessa mesma vibração, nessa comunhão de pensamentos, ali movidos pela fé e tudo mais, eles conseguiam enxergar quadros belíssimos, de maneira que aquelas multidões inteiras para quem Jesus falava e ensinava, mesmo ali suportando as maiores vicissitudes de fome, de dores físicas,
de doença, enfim, todo tipo de dificuldades, eles ficavam ali muito bem, né? E não sentiam nada e ficavam ali prestando atenção. E o Aníbal de Sila, ele aprendeu essa técnica e é assim que ele vai ensinar. Ele ensina seus alunos e vai ensinar esse grupo que a gente está vendo. Então, isso é uma pequena introdução. E para que antes da gente continuar a leitura aqui do livro, é sempre bom a gente pegar o Evangelho, né? Porque o Evangelho realmente ele nos prepara melhor para a compreensão, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que a gente compreenda melhor os ensinamentos que vêm a seguir, né? Então, eu vou ler aqui um trecho do Evangelho, olha. O item 3 do Evangelho segundo o Espírito, item 3 do capítulo 8º, né? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Porque a gente, quando vê as crianças, as crianças normalmente, né, via de regra, elas, até pela fragilidade, elas muitas vezes se colocam dóceis, elas confiam ali nos adultos, pelo menos naqueles que estão ali sobre a sua tutela, seus pais. Então a criança, quando ela se vê fragilizada, ela se coloca dócil, ela se entrega de boa fé ali aos cuidados, né, dos seus pais, enfim, deveria, né, pela educação fazer a mesma forma para os seus professores, enfim, para né, para aquelas pessoas que estão ali na função de cuidar delas. Então as crianças têm isso. E nós, como crianças espirituais que somos, né, porque estamos aí na infância espiritual, nós deveríamos nos comportar da mesma forma diante de Deus, diante de Jesus, né? Nos fazer pequenos como as crianças, humildes, né? E simples. Então vamos. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se lhe assemelham. Então, isso aqui é interessante, por quê? Porque a gente sabe que o espírito, ele é o que é. Ele é a resultante de toda a evolução que ele adquiriu, conquistou desde quando ele saiu lá das mãos do Criador até o presente momento, né? Então, o espírito é isso, é esse conglomerado de experiências de vida, experiências positivas, negativas, e aí a gente percebe, a gente, né, percebe, a gente sabe, porque a doutrina nos ensina isso e a razão nos aponta também que espíritos que estão aqui no mundo de provas e expiações são espíritos imperfeitos. Portanto, são espíritos que já erraram muito, né? Somos nós, espíritos que muito erramos, muitos de nós ainda continuam errando, uns mais, outros menos, mas ainda estamos aí numa condição de imperfeição, caminhando ou querendo ou devendo caminhar para uma condição ali melhor, de mais acertos. Mas o que o espírito é? O espírito é isso aí, ó, é um conglomerado de experiências, né? E o que acontece? Então, isso não tem uma divisão infância e adulto. Então, o espírito é isso, não é criança e nem e adulto, ou adulto. Agora,
na vida de encarnado é necessário que haja a infância, né, e todo um desenvolvimento. Então a gente pega, então como que funciona o espírito? O espírito, ele vai tomar um corpo ali de uma criança, né, e vai se esquecer de tudo aquilo que ele foi, né, então tem esse esquecimento do passado, e é como se fosse um velocímetro zerado, né? Vai começar uma nova encarnação, apaga tudo, zera tudo, e ele vem ali como se ele tivesse sido criado ali, mas não foi, né? Ele tá impregnado ali no seu ser, no seu íntimo, todo o seu histórico, suas tendências, está tudo ali. Mas quando nasce como criança, como isso está, vamos dizer, adormecido, fica essa sensação de que ele é mais, como a gente falou, mais dócil aos cuidados dos pais, né, dos seus tutores ali. Ele tá mais, vamos dizer, moldável assim. Mas na sua plenitude, tirando o corpo material, né, tirando o corpo material, ele é pleno, não tem isso daí. Então ele é aquele produto. Se ele já tiver desenvolvido boas qualidades, ele está um pouco mais adiantado. Se ele não tiver desenvolvido tantas boas qualidades ainda, em espírito aquilo também, né? Ele se mostra ali tal qual ele era na sua última encarnação, né? Ou nas suas últimas encarnações enquanto modo de ser. Mas é assim que funciona, né? Então, sabendo que os espíritos são imperfeitos, mesmo das crianças, porque, né, somos ainda, estamos nessa condição, por isso que diz que Jesus não fala o reino de Deus é das crianças, é para aqueles que se lhes assemelham, ou seja, aqueles espíritos que em espírito procuram se tornar humilde para aprender mais e para avançar na sua jornada. É nesse sentido que Jesus fala, né? Então, feitas essas considerações, a gente para a leitura do Evangelho e vamos continuar a leitura aqui do Memórias de um Suicida, né? E eu fiquei devendo da semana passada o nome do, do do instrutor que está levando esse grupo, né, e que chegou com eles ali na Mansão Esperança e que está fazendo a apresentação, está mostrando para eles, né, onde eles, enfim, está apresentando o lugar para eles e apresentando as pessoas e mostrando para eles o que vai acontecer dali para frente. O nome desse instrutor é Irmão Sóstenes, é ele que está acompanhando esse grupo que foram aí, chegaram na Mansão Esperança e é o irmão Sóstenes que está fazendo a apresentação para eles do Aníbal de Silas. Então ele que está falando, né? Então vamos continuar a leitura porque o irmão Sóstenes vai continuar falando do Aníbal para eles, né? Desse mestre que é o Aníbal para esse grupo. Então olha só, irmão Sóstenes continua. É que Aníbal vinha sendo para isso preparado desde eras afastadas, preparado para essa função de auxiliar, né, de aprender. Ele aprendeu com Cristo essa metodologia de ensinar os outros, né? Mas para ele conseguir esse aprendizado, ele foi sendo preparado desde eras afastadas. É isso que ele está dizendo. Olha só. Viveu nos tempos de Elias. Elias, que a gente sabe que Elias, né, depois retorna como João Batista e depois retorna como Allan Kardec e tudo mais. Então, o Aníbal de Silas, ele viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus, o nome do verdadeiro Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios augustos das ciências pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável no advento libertador do Messias divino iluminavam sua mente desde então, por entre fachos de virtudes que não mais se esmaeceriam. Então,
Desde antes da vinda do Cristo, esse espírito já estava numa luta ali, né? Até que quando vem o Cristo, ele está ali junto do Cristo, né? Como esse menino que está registrado no Evangelho. Não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhador e infatigável, renasceu ainda, então, né? Antes de Cristo, ele viveu nos tempos de Elias. Na época de Cristo, ele foi o menino que Jesus acolhe e diz: deixai vir a mim os pequeninos. Ele era um daqueles pequeninos, né? E nessa encarnação ele foi e depois ele adulto, aos 30 anos, como a gente viu, na época de Cristo, ele foi martirizado em Roma. Olha, não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhador e infatigável, renasceu ainda sobre a crosta do planeta. Seduzia-o a vontade poderosa e insopitável de seguir nas pegadas do mestre, anuindo aos seus divinos apelos. Sofreu, por isso, perseguições ao tempo de Adriano e exultou com a vitória de Constantino. Então, ele ainda, né, passou por duras provas em outras encarnações depois daquela, como o menino, né? Desde então, dedicou-se particularmente ao amparo e à educação da infância e da juventude. Sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez se fez anjo tutelar das pobres crianças abandonadas, esquecidas pela prepotência dos senhores de então, convertendo-as em homens úteis e aproveitáveis para a sociedade, em mulheres honestas voltadas para o culto do dever e da família. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que sua mente imprimiu em si próprio. Olha que interessante isso aqui é maravilhoso. Que a sua mente imprimiu em si próprio uma eterna afeição de adolescente gentil, pois, como vedes, dir-se-ia ainda ser um menino acariciado pelo mestre Nazareno na Judéia há quase 2000 anos. Então, o perispírito dele se moldou com trejeitos muito jovens, né? Então era um professor, um mestre com todo esse cabedal, com toda essa experiência, mas que seu perispírito se mostrava ainda quase como aquele menino, né? Como um adolescente, a aparência. Até que um dia glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Então veio uma ordem, veio uma ordem direta dos céus para ele. Olha só que linda a ordem. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Então Jesus pede para que ele vá trabalhar ao lado de Maria, né? Socorre com seus ensinamentos que tanto prezas os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra, desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei por meio de minhas lições. Ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é o prenúncio de glória, a alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é isso que lhes falta. E ainda temos mais uns segundinhos aqui, eu vou ler mais um pouco. E aqui o tendes, meus caros filhos,
modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração com que o prende a bondade imarcessível do Mestre Excelso. A ele vos confio. Então, assim, o Aníbal de Silas, né? Aníbal de Silas, não, o irmão Sóstenes apresenta Aníbal, né, para eles e diz que os confia nas mãos desse mestre que passou por esse aprendizado. E muito tocante aqui a ordem, né, direta de Jesus ali como reconhecimento por tanta abnegação, por tantos serviços prestados desde antes, né, desde a época de Elias, que ele está ali fazendo por merecer hoje receber essa ordem do próprio Cristo para trabalhar numa missão tão gloriosa como essa aí que ele desempenha lá junto de Maria de Nazaré, né? Então nós vamos parar por aqui e assim vai. Seria interessante na próxima semana, para a gente fechar, a gente ainda continuar aqui no Aníbal e lendo, na verdade, alguns ensinamentos dele próprio para esse grupo, né? Aí a gente fecha esses momentos em que a gente se dedicou a conhecer melhor esse menino, né, que está aí registrado nos evangelhos. Agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Boa noite. Nós estamos vendo textos sobre a conclusão do Livro dos Espíritos. Vamos ver hoje o item 8. E também tem algum texto de Herculano Pires, escrito por Herculano Pires. Então, Livro dos Espíritos, conclusão, item 8. Os espíritos perguntam, algumas pessoas nos ensinam uma nova moral, qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou? Se essa moral não é outra senão a do Evangelho que vem fazer o Espiritismo, esse raciocínio se parece singularmente àquele do califa Omar falando da biblioteca de Alexandria. Abre aspas. Se ela não contém, dizia ele, mais do que aquilo que existe no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se encerra outra coisa, é má e tanto mais deve ser queimada. Fecha aspas. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus, mas perguntaremos, por nossa vez, se antes de Cristo os homens não dispunham da lei de Deus revelada a Moisés. Sua doutrina não se encontra no Decálogo, e por isso se dirá que a moral de Jesus foi inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita, porque a do Cristo é tão pouco praticada e porque até mesmo aqueles que proclamam a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, que é a caridade universal. Os Espíritos vêm não somente o confirmá-las, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica, e ao lado da moral vem definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem, porque Deus, que o enviara para relembrar a sua lei esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para novamente a lembrar de maneira mais precisa
agora que os homens a esquecem para tudo sacrificarem ao orgulho e à palpidez? Quem ousaria opor limites ao poder de Deus e determinar os seus caminhos? Quem dirá que os tempos preditos não estão chegados, como afirmam os Espíritos, e que não alcançamos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para acelerar o seu adiantamento? Não há qualquer coisa de providencial nessas circunstâncias. Não há qualquer coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente por todas as partes do globo? Não é apenas um homem, um profeta que nos vem advertir, pois é por toda a parte que a luz se derrama. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Com a invenção do microscópio, nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, que nem sequer suspeitávamos. Com o telescópio nos descobriu milhares de mundos de que também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos rodeia, cujos habitantes nos acotovelam a todo momento, participando à nossa revelia de tudo o que fazemos. Há algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é justamente o que nos espera, será tão incontestável como a do mundo microscópico e o dos grandes globos perdidos no espaço. E nada valerá, então, nos terem feito conhecer todo o mundo, nos haverem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo? É verdade que essas descobertas, se assim as podemos chamar, contrariam de algum modo certas ideias estabelecidas, mas não é certo que todas as grandes descobertas científicas igualmente modificaram e até mesmo derrubaram as ideias até então mais acreditadas? E não foi necessário que o nosso amor próprio se curvasse diante da evidência? O mesmo acontecerá com o Espiritismo, e dentro em pouco ele terá direitos de cidadania entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado nos fazer compreender a vida futura, nos fazer vê-la, nos iniciar nos princípios das penas e dos gozos que nos esperam segundo os nossos méritos, e por isso mesmo conduzir ao espiritualismo aqueles que não admitiam em nós mais do que uma parte de uma máquina orgânica. Assim, tivemos razão de dizer que o Espiritismo matou o materialismo através dos fatos. Não tivesse ele produzido mais do que isso, e a ordem social lhe teria de ser reconhecida. Mas ele faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele conduziu a sentimentos melhores, neutralizando as suas tendências más e desviando-os do mal, é maior do que se pensa e aumenta todos os dias. É que para eles o futuro já não se apresenta de maneira vaga, mas é uma realidade que se compreende, que se pode explicar quando se veem e quando se ouvem os que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso é levado a meditar e sente a necessidade de se conhecer, de julgar a si mesmo e de se emendar. Então, vemos aqui nesse texto que tudo evolui, sabemos já disso, não é? Assim, o homem de hoje tem mais capacidade de compreensão das leis divinas. E o nosso Criador foi enviado, seus auxiliares, seus auxiliares para esclarecer os povos em diferentes épocas conforme o avanço evolutivo deles.
Primeiro, a humanidade terrestre recebeu os ensinos de Deus através de Moisés. Esses ensinamentos estavam conforme o grau de evolução dos povos daquele tempo. Depois, Jesus reencarnou entre nós, um espírito com grau evolutivo muito acima de nós e próximo de Deus. É preciso ainda recordar que outros profetas vieram antes do Cristo. Ele é o representante direto de Deus para nós. Trouxe seus ensinamentos para que a humanidade pudesse se preparar para novos tempos, ampliando seus conhecimentos sobre as leis divinas. Jesus veio nos falar da caridade, do amor a Deus e ao próximo, e que todos temos a mesma oportunidade de evolução e todos chegaremos à perfeição relativa. Se muitos se tornaram cristãos, muitos outros, no seu egoísmo, preferiram sacrificá-lo, acreditando que sua consciência estaria tranquila, isto é, não precisariam rever suas ideias. Por outro lado, mesmo depois da crucificação, muitos outros foram sacrificados em nome do amor a Deus, sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a si mesmo, deixando marcas à humanidade de que o amor está acima de tudo. No século XIX, como resultado de novos conhecimentos das ciências, como a sociologia, a paleontologia e outras ciências, foram elas sistematizadas e continuaram evoluindo em seus conhecimentos. Os homens, com esses novos conhecimentos, adquiriram possibilidades de entender e reconhecer os ensinamentos que os espíritos vieram trazer aos encarnados, pois essas novas ciências falavam em evolução do planeta, evolução dos seres vivos, fisicamente e também na inteligência, na moral, no caso dos seres humanos. Era, portanto, no século XIX já era tempo de reconhecer a evolução do homem espiritual. Kardec, estudioso e conhecedor de diferentes ciências da época, vem trazer à luz esclarecimentos sobre os fenômenos chamados na época de sobrenaturais. E estes esclarecimentos foram provocados pelo próprio plano espiritual, pois começaram a ocorrer os fenômenos denominados de mesas girantes em várias partes do planeta. Esses fenômenos geraram curiosidades a princípio e serviu para a distração de muitos. Porém, quando Kardec procurou conhecer os fenômenos, resolveu se dedicar a eles, pois esses fenômenos, como todos os outros, deveriam ter uma causa que precisava ser identificada. Então começou a participar de reuniões das mesas girantes, onde ocorriam as manifestações dos espíritos, que nada mais são que as almas daqueles que viveram na Terra e, ao desencarnarem, participam ou fazem parte do plano espiritual. E a partir desses estudos ficou claro que as reencarnações existem, todos nós viveremos eternamente, mas evoluindo em amor e sabedoria no decorrer das existências. Os animais e as plantas, assim como os planetas, evoluem. Não são apenas os seres humanos que evoluem, pois as plantas e os animais também evoluem, e até os planetas, como já disse. Afinal, só Deus é perfeito e os homens podem alcançar a evolução relativa, né? Nunca será igual a Deus, né? Porque Deus é o Criador de tudo e é que tem a inteligência perfeita, universal, né? Nós não chegaremos a isso, mas fomos criados à imagem e semelhança, então nós teremos essa capacidade de uma grande evolução. E através desses estudos relacionados às manifestações dos espíritos, extraiu todo um conhecimento sobre a vida, sobre o espírito dos encarnados e desencarnados e outros esclarecimentos significativos sobre as leis de Deus. Podemos ver o espiritismo sob 3 aspectos, como ciência, filosofia e religião. E tanto como aconteceu com os ensinos de Moisés, de Jesus,
O Espiritismo não escapou das injúrias e das acusações daqueles que não tinham os devidos conhecimentos sobre os fenômenos e os estudos realizados. Eram opiniões contrárias, sem base em fatos que pudessem negar o Espiritismo. Por exemplo, há quem não admita as reencarnações, mas se Deus é perfeito, como vai criar seres que devem viver sofrendo eternamente por causa dos seus erros do passado, mesmo que já tenham se arrependido? Como o nosso Criador daria uma penalidade eterna? Se o homem, apesar de sua imperfeição moral, sabe perdoar e dar a liberdade a um malfeitor depois de cumprir a pena, Deus certamente nos ama mais profundamente e não quer a nossa infelicidade eterna. Todos nós nos renovamos dia a dia, todos nós aprendemos e nos modificamos em pensamentos, palavras e atitudes. Deus, além de dar a vida, criou também a lei da evolução, que atua em todos os seres de sua criação, inclusive no homem. O homem pode chegar à perfeição relativa, como já dissemos, considerando a evolução do seu espírito. E por esta lei universal é óbvio que ninguém é perfeito no início de sua existência e, portanto, erra, e Deus sabe disso, como Deus não daria novas oportunidades de evoluir aos seres que criou. Quando estamos aprendendo na escola, há os exercícios que fazemos e corrigimos quando erramos para podermos melhor entender e gravar na mente o correto. Assim ocorre em nossas muitas existências até que um dia já não erramos mais. O cientista, antes de criar uma vacina, por exemplo, faz várias experiências observando acertos e erros que servem para reflexões e atingem novos conhecimentos, realizam novas experiências e então um dia atingem seus objetivos e criam a vacina ideal para esta ou aquela doença. É o que acontece com o homem no seu trajeto evolutivo, aprende através de erros e acertos. Ser castigado eternamente é impedir a evolução, e Deus criou a lei de evolução, como já disse, e todos temos conhecimentos disso, aqui no nosso planeta nos dias de hoje. Nós que somos imperfeitos imaginamos que Deus é assim também. No tempo de Moisés, Deus era tido como um ser vingativo, tinha uma fisionomia de um ser humano idoso, que representa experiência e conhecimento, e que estava em um lugar alto de onde julgava as pessoas. Mas hoje sabemos que Deus está em toda parte ao mesmo tempo e pode saber o que se passa com cada um de nós e de tudo que existe. Ele está em todos os lugares. Os espíritos são as almas daqueles que estiveram num corpo um dia e, quando reencarnarem, terão outro corpo. Assim, recomeçam uma nova vida, com novas oportunidades e possibilidades de evoluir mais um pouco. Porém, o recomeço é a partir de onde parou na própria evolução espiritual. Kardec colocou no final do texto a importância das comunicações com os espíritos para compreendermos melhor os ensinos do Cristo e nos dão a certeza da nossa evolução através das sucessivas encarnações, em que vamos burilando nossos sentimentos e ampliando nossos conhecimentos. Para finalizar, eu vou ler um texto de Herculano Pires, que está no livro O Homem Novo, e o título do capítulo é Na propagação do cristianismo ao seu desenvolvimento histórico. Eu vou ler o texto. O sectarismo religioso, como todo sectarismo, não é mais que um resíduo das fases primitivas da evolução humana, porque a humanidade se desenvolveu através de formas grupais, fechadas em seus sistemas próprios, egoístas e isolacionistas. Grupos humanos como a família, o clã, a tribo e, posteriormente, as cidades, as nações, eram organismos que se fechavam em si mesmos, hostis aos demais, apegados a sistemas de defesa que, no instinto de conservação, originava e aguçava. Esse mesmo espírito egoísta que se baseava na natureza animal e na estreiteza mental dos homens
caracterizou as religiões, as linhagens familiares, os agrupamentos políticos e ainda em nossos dias ofereceu-nos o doloroso espetáculo do racismo nazista. À proporção, porém, em que a humanidade evolui, o espírito humano se alarga, superando barreiras e destruindo fronteiras. O homem se universaliza, sua mente se abre a uma compreensão mais ampla do mundo. Seu coração, como um botão de flor que desabrocha, distende as fibras no sentimento universal do amor. Para o homem tribal, somente os da sua tribo eram gente, todos os demais não passavam de inimigos. Para o racista, só os da sua raça têm valor. Para o sectarista, só os da sua seita prestam, só eles estão certos e merecem a proteção de Deus. No cristianismo, concepção universalista do mundo, esse resíduo de épocas primitivas ainda conseguiu medrar, provocando os terríveis morticínios religiosos que enegrecem a história humana. Porque a natureza do homem não cede com facilidade às influências renovadoras. Já no Espiritismo, porém, não é possível permitirmos a continuidade desses sentimentos negativos. O espírito sectário é a negação dos princípios cristãos e, por conseguinte, a negação dos princípios espíritas, que revivem no mundo moderno os ensinos de Jesus e da era apostólica. Fazer do espiritismo uma seita é asfixiar os princípios doutrinários. Foi por isso, e tendo em vista o universalismo da ciência, que Kardec insistiu na natureza científica da doutrina. Apresentar o espiritismo como uma religião equivaleria a atirá-lo imediatamente nas lutas sectárias da época. Apresentando-o como ciência, Kardec o tornava acessível a todos. Como vemos, entretanto, nos seus livros e particularmente em O que é o Espiritismo, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, a concepção de Kardec era muito mais ampla, entendendo o Espiritismo como uma revelação de tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. O cristianismo é um lento, grandioso e profundo processo de reforma do mundo. Jesus definiu a sua função ao se referir à porção de fermento que colocamos numa medida de farinha para fazê-lo levedar. Durante quase 2000 anos, o fermento cristão levedou a pesada farinha do mundo, misturando-se a ela, penetrando-a, absorvendo-a, mas chegaria o momento decisivo desse processo, em que o fermento cristão revelaria a sua verdadeira natureza. Esse momento está anunciado no Evangelho de João. É o do Consolador, do Espírito da Verdade, e chegou com o Espiritismo. A era espírita, em cujo segundo século nos encontramos agora, é a continuidade natural da era cristã. A farinha do mundo, dominada pelo fermento cristão, vai perdendo o seu antigo sabor para adquirir outro. Uma das tonalidades desse antigo sabor que tem de desaparecer o quanto antes é exatamente o sectarismo. A atitude mental estreita que escraviza o homem ao seu ponto de vista exclusivo, o mundo que o Espiritismo está construindo na Terra, com base nos princípios fundamentais do cristianismo, é essencialmente universalista e, portanto, anti-sectário. O Espiritismo não se proclama o único meio de salvação humana, nem se diz o detentor exclusivo da verdade. Do ponto de vista espírita, todas as religiões são formas de interpretação da suprema verdade e todas conduzem o homem a Deus, quando praticadas com sinceridade. O que importa, como dizia Kardec, não é a forma, mas o espírito. De uma vez por todas, os espíritas precisam libertar-se dos resíduos sectaristas de que são vítimas a todo momento.
Somente praticando a fraternidade e a tolerância poderemos ajudar a construção do mundo sem barreiras, que será o reino de Deus na Terra. Vamos encerrando. Espero que todos compreendam e pensem bastante sobre esses ensinamentos. Boa semana a todos.